Boa noite, galera. Bem, eu vou falar sobre o momento histórico e social da época. Bem, entre o século XV ao XVIII, três momentos históricos se destacaram na época, que foi a expansão marítima, o Renascimento e a Reforma. Bem, esses três acontecimentos mudaram profundamente a política, a sociedade, a cultura e a economia, no caso. Bem, esse acontecimento também, além disso, as pessoas começaram a adotar modos de vida diferentes do que eram utilizados na Idade Média. Então, falando sobre um pouco sobre a expansão marítima, o que é que aconteceu? Bem, a expansão marítima é como havia um monopólio, estou aqui com minha pesca, né? Como havia um monopólio de comércio central, um monopólio italiano de comércio. Para quebrar esse monopólio italiano, teria que ter uma descoberta de um novo caminho para as Índias. Mas só que não havia tecnologia, as tecnologias eram muito rudimentares na época, então não tinha como. Mas no mesmo século, no século XV, a descoberta tecnocientífica na Europa ocidental, né, teve o desenvolvimento da cartografia, da astronomia. Os navegadores começaram a utilizar a bússola como instrumento, e também a evolução das caravelas. As caravelas agora eram três velas em formas triangulares. A partir desse processo, dessa evolução tecnológica, podemos dizer assim, que veio a descobrir os outros continentes e um caminho para a América. Caminho América por Colombo, e o caminho do Vasco da Gama, e o caminho das Índias por Vasco da Gama. E a partir disso que surge o mercado mundial, né? E com isso surge o mercado mundial com as informações e tudo isso. Desculpa. Bem, também vamos falar sobre o Renascimento. Bem, o Renascimento foi um movimento que marcou o início de um processo de renovação cultural. Marcou o início de um processo de renovação cultural entre os séculos XV ao XVI. Teve início na Itália e depois se espalhou por toda a Europa. Bem, o Renascimento baseia-se principalmente na valorização do humano e do modo de vida. Entendeu? E do modo de vida. Durante foi a Reforma. A Reforma, durante 1000 anos, da Igreja Católica foi a instituição mais poderosa, e rica do mundo. E com isso possuía muitas terras. A sua estrutura era o quê? Hierárquica e centralizada. Bem, a Reforma tinha um monopólio, ela monopolizava a educação e a cultura. Então já podemos dizer que poucas pessoas, no caso, né, sabiam ler e escrever. Não havia um processo de alfabetização para todas as pessoas. Bem, o que aconteceu? O que foi a Reforma? Alguns humanistas, no século XV, alguns humanistas começaram a reclamar em relação a essa corrupção que havia no poder. O que era essa corrupção? Muitos padres, membros dessa igreja, tinham mulheres, filhos, amantes. Outros vendiam relíquias falsificadas, e outros trocavam o perdão do pecado por terras, por dinheiro. Então os humanistas começaram a criticar essa corrupção na alta hierarquia. Bem, com isso surgiu a Reforma. Qual foi a causa da Reforma? O desenvolvimento do comércio da burguesia. A igreja condenava qualquer tipo de obtenção de acumulação de bens e proibia a empresa livre. E os burgueses da época queriam a autorização para poder lucrar, ter dinheiro. Bem, a formação dos Estados Nacionais. O que foi isso? Muitos reis apoiavam a Reforma porque não queria que a igreja ficasse se intrometendo em assuntos dos seus reinos. E o Renascimento. O Renascimento foi o que? A releitura dos textos do Antigo e do Novo Testamento propiciou uma comparação entre os ensinamentos de Cristo e a doutrina da Igreja Católica. As pessoas começaram
ler a Bíblia de uma forma diferente, né? E com essa crise na igreja, que como eu já te falei, das corrupções, aconteceu essa reforma. Bem, essa época, no caso, por que eu trouxe essas evoluções? Todos esses fatores cooperaram para o surgimento do livro, dos livros impressos. Essa época imperial marcava uma nova etapa na prática de leitura e de alfabetização. O mundo começava a ficar, as pessoas tinham tinha um mercado globalizado, e com isso os livros circulavam, havia um mercado. E todos esses fatores, né, contribuíram para o surgimento da imprensa, surgimento dos livros impressos. Então tudo são fatores. Então é isso, galera, até mais tarde, boa noite, tchau, tchau.